História. Processo revolucionário, Revolução Francesa. Convocação dos Estados Gerais, 1789. Em razão da grave crise econômica e de necessidade de recursos, o governo francês necessitava aumentar o seu orçamento, motivo pelo qual propôs um aumento no imposto territorial. Assim, em maio de 1789, representantes dos 3 estados reuniram-se no Palácio de Versalhes. A última vez que os Estados Gerais haviam sido convocados fora em 1614. A convocação dos Estados Gerais deu à população francesa a oportunidade de se manifestar, pois estavam representados os 3 estados franceses, clero, nobreza e o restante da população. No entanto, a reunião foi permeada por divergências e discussões sobre as regras de votação. Na convocação dos Estados Gerais está ali a pirâmide social. Primeiro estado, clero; segundo estado, a nobreza; o terceiro estado, burguesia, camponeses e sans-culottes. Convocação dos Estados Gerais. Primeiro e segundo estado queria votação por estado, pois assim teria 2 votos, ou seja, a maioria contra o voto do terceiro estado. O terceiro estado, por sua vez, queria votação por cabeça, isto é, por pessoa. É importante lembrar que, na reunião, o primeiro estado possuía 291 representantes e o segundo estado 270, totalizando 561 membros, e o terceiro estado contava com 578 representantes. Convocação dos Estados Gerais. A Assembleia não chegou a um acordo, porque o sistema de votação por estado fosse mantido, estaria claro que o imposto territorial seria pago somente pelo terceiro estado. Em contrapartida, se o sistema de votação por cabeça prevalecesse, o terceiro estado iria exigir que os outros 2, até então isentos, também pagassem o imposto territorial. Com esse impasse e posterior decisão do rei Luís XVI de manter a votação por estado, o terceiro estado proclamou-se Assembleia Nacional em 17 de junho de 1789. A estratégia do rei Luís XVI foi decretar o encerramento das atividades e ordenar o fim da reunião. Assembleia Nacional Constituinte, 1789-1791. Em junho de 1789, o terceiro estado e membros do clero e da nobreza reuniram-se e formaram a Assembleia Nacional Constituinte, que tinha como objetivo a elaboração de uma Constituição para a França. Os rumores do sucesso do terceiro estado, que obrigara o rei a recuar e acertar a Assembleia Nacional Constituinte, juntamente com o contexto de crise social que acometia a população francesa, espalharam-se por campos e cidades, exaltando os ânimos. Queda da Bastilha. Em 14 de julho de 1789, diante das tentativas de contra-revolução, ou seja, diante da resistência do rei, que articulava uma ação militar contra os revolucionários, a multidão invadiu a Bastilha em Paris. A destruição dessa fortaleza representou o fim do absolutismo monárquico na França. A queda da Bastilha é um dos principais fatos da Revolução Francesa e provavelmente o mais conhecido por ser
A data de 14 de julho, ainda celebrado na França. A Bastilha era uma importante prisão onde o rei Luís XVI enclausurava seus opositores. Grande medo. No campo, as agitações não eram menores. Castelos e terras da nobreza e do clero foram invadidos e saqueados, e papéis de dívidas foram destruídos e queimados. Esse período, compreendido entre julho e agosto de 1789, ficou conhecido como Grande Medo. Em seguida, a Assembleia declarou a extinção dos privilégios feudais do clero e da nobreza. Estabeleceu a igualdade de todos perante a lei e o direito à liberdade, à defesa da propriedade privada, concretizando dessa forma o lema revolucionário: liberdade, igualdade e fraternidade. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Inspirados pela Declaração de Independência dos Estados Unidos, os integrantes da Assembleia Francesa elaboraram um documento conhecido como Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Entre os direitos contemplados por ela, destaca-se o direito à liberdade, à igualdade e à propriedade privada. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Artigo 2º. O fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Artigo 3º. O princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão os que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Artigo 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente ou por meio dos seus representantes, para a sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, quer se destine a proteger, quer a punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade, e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos. Artigo 11º. A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo todavia pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Artigo 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas a todos os agentes públicos pela sua administração. Artigo 17º. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada ou exigir evidentemente e sob condição de justa e prévia indenização. Constituição Civil do Clero.
A Assembleia Constituinte realizou o confisco das terras clericais e subordinou os membros da Igreja à autoridade do Estado, por intermédio da denominada Constituição Civil do Clero, que possuía o intuito de reorganizar o clero, tornando-o parte do funcionalismo público. O Papa reagiu com firmeza, condenando as medidas revolucionárias. Parte do clero o apoiou e parte apoiou os revolucionários. Voto censitário. Em 1791, a Constituição foi promulgada, estabelecendo a tripartição dos poderes em poder executivo, rei e auxiliares, poder legislativo, representantes eleitos por voto censitário, e o poder judiciário, juízes e magistrados. Com isso, o poder do rei foi limitado e a burguesia iniciou a ascensão ao poder político, controlando assim a representação popular por meio do voto censitário, ou seja, somente poderia se candidatar e votar o sujeito que tivesse determinada renda. Dessa forma, que a maioria da população continuou excluída do processo político francês. Monarquia constitucional. Nesse momento do processo revolucionário, o rei Luís XVI foi obrigado a acatar a Constituição para permanecer no poder. Entretanto, os países europeus começaram a se organizar para fazer frente aos ideais revolucionários, temendo que a Revolução Francesa ultrapassasse os limites territoriais e alcançasse toda a Europa, transformando-a segundo os padrões burgueses iluministas. A multidão enfurecida culpou o rei pela invasão estrangeira, atacou o Palácio das Tulherias em busca da família real, invadiu prisões e massacrou os nobres encarcerados. Nas outras cidades também houve perseguição e matança generalizada. E aí, para encerrar, o Palácio das Tulherias, onde estava confinado a família real francesa. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus.